Graça e paz aos irmãos, é um privilégio, uma alegria estar com você para juntos estudarmos mais uma lição da nossa revista Sermão do Monte, um ensino desafiador. Hoje a penúltima lição, a lição de número 16, o compromisso do cristão. Então, desde já fica aqui o meu encorajamento para que você possa estar junto comigo estudando e aprendendo mais acerca da palavra de Jesus Cristo ou das palavras de Jesus Cristo contidas nesse Sermão do Monte. Que eu e você juntos possamos crescer cada vez mais no conhecimento e crescermos no desejo de cada vez mais estarmos compromissados com o Senhor Jesus Cristo e a sua palavra. Antes de entrarmos na parte introdutória da nossa lição, vamos ler o texto, Texto do Evangelho de Mateus, capítulo 7, verso 21 a 27, que é o texto usado pela lição, pelo conteúdo da nossa lição, o compromisso do cristão. Mateus 7, 21 a 27, na nova versão Almeida atualizada. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Muitos naquele dia vão me dizer, Senhor, Senhor, nós não profetizamos em teu nome? E em seu nome não expulsamos demônios? E em seu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi claramente, eu nunca conheci vocês. Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado ao homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram com força contra aquela casa, e ela não desabou, porque tinha sido construída sobre a rocha. E todo aquele que ouve essas minhas palavras e não as pratica será comparado a um homem insensato que construiu a sua casa sobre areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram com força contra aquela casa. E ela desabou, sendo grande a sua ruína. Texto de Mateus, capítulo 7, verso 21 a 27. Esse é o nosso texto em que está baseada a nossa lição. Agora vamos aí começar ou iniciar a nossa parte introdutória da revista. Nós lemos Mateus capítulo 7, 21 a 27, e o nosso texto-chave da revista, aparece aí para você, é 1 Samuel 15, 22. Então eu peço que você acompanhe comigo a leitura de mais esse texto da palavra de Deus. Porém Samuel disse, será que o Senhor tem mais prazer em holocaustos e sacrifícios do que no obedecer a sua palavra? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o ouvir é melhor do que a gordura de carneiros. Texto de 1 Samuel 15, 22, e o compromisso do cristão, baseado no que nós vimos só nesses dois textos, um do Novo Testamento em Mateus 7 e agora em 1 Samuel 15, 22, podemos perceber nitidamente que tem a ver com a obediência. E o alvo da lição nos mostra isso. O alvo da lição nos afirma que existe a necessidade de mostrar que a preocupação principal do cristão deve ser a obediência total ao Senhor. E é nisso que baseia aí o tema da nossa lição. O compromisso do cristão deve ser obedecer ao seu Senhor totalmente, integralmente, completamente, acima de tudo e de todos. Quando a nossa obediência ao Senhor entra em xeque, devemos deixar todas as outras coisas e obedecer principalmente ao Senhor. Se for necessário abandonar pai e mãe, devemos fazê-lo. Se for necessário ir contrariar muitas vezes leis e autoridades que se colocam contra Deus, devemos fazê-lo. Se devemos deixar a nossa família, muitas vezes, se necessário for, para obedecer a Deus, as nossas vontades, os nossos desejos, os nossos sonhos, as nossas preocupações, tudo isso, quando o foco deve ser a obediência ao Senhor. Obedecer ao Senhor é o principal. Obedecer ao Senhor e sua vontade está acima de todas as coisas. E deve ser, sim, algo principal, algo primordial na vida do cristão. Então, basicamente, é sobre esse assunto que nós iremos estudar hoje dentro do tema da lição 16, que é o compromisso do cristão.
Ainda na parte introdutória, estamos na página 73 da revista, vemos no nosso texto que quando Jesus terminou o seu Sermão do Monte, e essa parte do versículo 21 ao 27 do capítulo 7 é o final do Sermão do Monte, ficou claro uma proposta de contracultura. Essa proposta ela é de encontro à prática religiosa de então. Ou seja, a gente pode ver nos diálogos de Jesus com os líderes religiosos da época que Jesus, tudo que ele faz, muitas vezes esses homens eles davam ali uma palavra, uma lei, uma interpretação dessa lei, e Jesus ia totalmente contra, no sentido de que ele ia na contramão do que estava em voga, dos princípios que muitas vezes nem noteados na palavra de Deus estavam, mas sim no conhecimento humano. E Jesus Cristo ele ia contra isso. Ele tinha ali uma palavra de contracultura. Ele expunha os erros daqueles homens, ele expunha o coração daqueles homens, ele expunha de forma a dar a verdadeira interpretação da palavra de Deus, nesse sentido. O mestre condena o conhecimento da letra sem o conhecimento do espírito da letra. Ou seja, aqueles homens, líderes religiosos, fariseus, saduceus e por aí vai, eles ficavam presos no escrito e não iam além disso. Então, graças a isso, eles criavam uma série de tradições, de interpretações, de regras em cima de regras para interpretar a lei. E ficavam somente nisso, no estudo. Jesus ele condena abrir os lábios em divagações e elocuções. O que é divagações? Ficar ali em cima do texto e imaginando e inventando coisas e interpretando assim sem nenhum fundamento, sem tentar entender o porquê daquilo, qual o objetivo daquilo, qual a importância daquilo que Deus quis dizer para a gente. Então Jesus ele condena abrir os lábios em divagações sem fim, com o coração longe da palavra. Ou seja, aqueles homens eles criaram uma ciência quase que a parte da palavra de Deus. Só nessas questões de ficar dizendo, eu acho isso, eu acho aquilo, eu creio que é assim, eu creio que é assado. E tudo isso de boca para fora, com o coração longe da palavra de Deus, longe do Senhor da palavra. Então, Jesus, ele leva os ouvintes a um confronto próprio, tanto aqueles a quem ele se dirigiu no Sermão do Monte lá, no primeiro século, como a nós hoje, 20 séculos depois. Ele nos leva a um confronto próprio e a um compromisso incondicional da nossa mente, da nossa vontade e da vida com os ensinamentos, né? Compromisso que vai além da letra para entender o que o Senhor quer conosco. Nós somos advertidos por Cristo sobre dois perigos a que estamos sujeitos no relacionamento com Ele. E é essa a base da nossa lição, em 2 pontos sobre os perigos. Mateus 7, 21 a 27, nos apresenta aí 2 perigos que podemos estar sujeitos no relacionamento com Deus. E é isso que nós vamos estudar a partir desse momento, tá bom? Nós vemos aqui, é o alvo da nossa lição, que o Senhor Jesus Cristo ele nos adverte sobre 2 perigos, que as pessoas estão sujeitas no relacionamento com Ele. O primeiro perigo é o perigo de nos contentarmos com o que falamos, baseado aí nos versículos 21 e 23 de Mateus 7. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos naquele dia vão me dizer, Senhor, Senhor, nós não profetizamos em seu nome, em seu nome não expulsamos demônios, e em seu nome não fizemos milagres? Então lhes direi claramente, eu nunca conheci vocês. Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Jesus aqui, ele está descrevendo pessoas que confiam, têm a base na sua salvação, naquilo que elas dizem sobre ele, ou dizem a respeito dele. De fato, e até o texto da revista, a Bíblia insiste que para sermos salvos, nós precisamos confessar verbalmente a Jesus Cristo. Quanto a isso, não tem nenhum problema. O texto da revista é Romanos 10, de 9 a 10. Porém, Jesus, nesse texto,
descreve pessoas que têm uma confissão sobre ele apenas verbal, tá bom? E aqui nesse ponto número 1, o perigo de nos contentarmos com o que falamos, nos apresenta essa questão de apenas professarmos ou confessarmos Jesus com os nossos lábios. E isso que nós confessamos e expressamos, não expressar algo que vem de dentro, uma transformação que vem de dentro para fora, algo que tem implicações com uma mudança na nossa condição diante de Deus, uma mudança na nossa condição espiritual. Esse ponto 1, ele é dividido em 4 subpontos, que falam sobre essa confissão, né, que nós devemos ter em relação a Jesus. Uma confissão que expressa realmente algo mais profundo dentro das nossas vidas. A primeira delas é uma confissão respeitosa, baseado aí em Mateus 7:21. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Chama-o de Senhor como de fato é. Ou seja, uma confissão respeitosa que não representa perigo, mas pelo contrário, demonstra um alicerce profundo na fé em nosso Senhor Jesus Cristo. É uma confissão que, quando chama de Senhor, não chama de boca para fora. Pelo contrário, expressa algo que realmente a pessoa crê. Expressa algo que realmente norteia a vida da pessoa, que é o senhorio de Jesus Cristo. Senhor, Senhor, eu o chamo de Senhor, Senhor, mas isso expressa algo mais profundo dentro da minha vida. Uma fé, uma convicção, um serviço, um admirável serviço ao senhorio de Jesus Cristo. Uma segunda expressão, uma confissão ortodoxa. Ortodoxia quer dizer linha reta, né? E olha só, essa pessoa, né, que serve a Deus, ela tem uma confissão respeitosa no subponto 1 e uma confissão ortodoxa. Chama-o de Senhor com uma perspectiva divina, ou seja, considerando-o como Senhor absoluto. Ela sabe como a Bíblia trata a pessoa de Jesus Cristo, ela sabe como tudo aquilo que Jesus fez por ela, ela sabe quem Jesus é porque ela conhece aquilo que a Escritura revela sobre Jesus Cristo. Logo, ela serve o Senhor, ela chama ele de Senhor, não nos termos daquilo do que ela realmente acredita, mas chama ele de Senhor nos termos que ela vê na palavra de Deus, que representam os termos que o próprio Senhor Deus designa. Então percebam que a pessoa aqui do Mateus 7:21, ela está chamando o Senhor de Senhor, Senhor, mas é uma confissão apenas externa. Ela não faz a vontade do Senhor. Ela não faz a vontade, como Jesus diz, não faz a vontade de Deus, a vontade de meu Pai. Então ela não tem uma confissão respeitosa e ela não tem uma confissão ortodoxa. Uma confissão que é baseada na revelação, uma confiança que é baseada nos termos que o próprio Senhor assim descreve e ordena que nos relacionemos com Ele. Um terceiro subponto, agora a gente muda de versículo, Mateus 7:22, que nos diz o seguinte: muitos naquele dia vão me dizer, Senhor, Senhor, nós não profetizamos em seu nome, e em seu nome não expulsamos demônios, e em seu nome não fizemos muitos milagres. Uma confissão fervorosa, Senhor, Senhor, não formal, mas com entusiasmo, zelo e devoção. Ou seja, aqui tem um perigo, e aqui é um consolo para o crente verdadeiro. Muitas vezes vemos pessoas, né, falando que fazem isso, fazem aquilo, e que expulsa aqui, expulsa ali, e você fica, né, puxa vida, né, essas pessoas que andam assim, parece que estão numa outra dimensão, né? Parece que o evangelho que a gente crê é tão fraco, o evangelho que vive acusando, chamando a gente de pecador e que fala que a gente precisa desesperadamente de Deus, e a gente vê pessoas que são triunfalistas, né? Aqui é um grande consolo para esses que muitas vezes ficam pensando, será que o evangelho que eu creio é poderoso? A palavra de Deus, aquilo que eu tenho aprendido é poderosa? Por quê? Nem todo aquele que diz que fez milagre, que profetizou, que expulsou o demônio, eles são conhecidos de Deus, né? E
os sinais externos, ainda que tenham a sua importância, mas eles não cravam um relacionamento profundo e glorioso na presença de Deus. Tudo que gira no externo tem que vir de dentro, de algo, de uma mudança que o Senhor fez em nós, algo vindo dele para nós. Eu falo, eu exemplifico, eu faço, eu construo, mas eu não temo a Deus. Muitas pessoas fazem isso. Uma confissão fervorosa não é uma confissão simplesmente formal, né? Ah, começar a atacar na cara do Senhor, eu fiz isso, fiz aquilo. Não, né? Esse fazer nosso tem que vir de um zelo, tem que vir de uma devoção interior. E o quarto subponto, uma confissão pública. Profecias, exorcismos e milagres são atividades públicas e não particulares, ou seja, ainda que muitos sinais externos tenham, eles têm que estar embasados, e eu bato no martelo de novo nisso, tem que estar embasados em um alicerce interno, que é a mudança, o senhorio de Cristo como centro da nossa vida. A nossa vida alicerçada em sólida construção e não em alicerces de areia. O perigo de nos contentarmos com o que falamos nos adverte a não nos contentarmos apenas com uma confissão externa, por palavras, mas que tudo que a gente fale expresse algo mais profundo dentro das nossas vidas. Um relacionamento mais verdadeiro e compromissado com o Senhor dos Senhores. Quando somos assim, temos um relacionamento mais compromissado com o Senhor dos Senhores, a nossa confissão é respeitosa, a nossa confissão é ortodoxa, baseada na palavra dele, a nossa confissão é fervorosa, amamos, temos zelos pelo Senhor, e ela naturalmente se torna pública. Na nossa revista, temos aí a aplicação, temos duas na verdade. Quantos ministérios públicos sobrenaturais envolvendo profecias, exorcismos e milagres existem espalhados por aí, gritando bem alto o nome de Jesus? Nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, expulsamos, profetizamos e fazemos milagres são conhecidos do Senhor. Verso 22. Então lhes direi claramente, eu nunca conheci vocês. Cuidado! Muito barulho, sem compromisso interno, sem fé, sem devoção, sem temor do Senhor, cuidado. Aí a revista continua. A razão por que Jesus rejeita tal profissão de fé é ela ser apenas verbal e não moral, de lábios e não de vida. Tá? De novo, tudo aquilo que falemos expresse algo que aconteceu profundo interiormente em nossa vida. E dentro desse ponto 1, tem a segunda aplicação. Quantos testemunhos de pessoas insubmissas ao senhorio e à vontade de Deus? Aí tem aqui as referências, né? Lucas 6,46 e 2 Timóteo 2,19. Quantos testemunhos de pessoas insubmissas ao senhorio e à vontade de Deus? Jesus deseja evidências de nossa sinceridade em obras de obediência. Falemos e vivamos, não só falemos. O que vivemos não pode contradizer o que falamos. O que falamos não pode contradizer o que vivemos. Então, nós vimos aqui nessa lição, o compromisso do cristão, o primeiro perigo que o crente tem. O perigo de se contentar apenas com aquilo que fala, com uma profissão verbal, sem nenhum compromisso de vida ou obediência ao Senhor Jesus Cristo. Estamos na página 7.4 e agora nós vamos ver o segundo perigo que pode nortear a vida do cristão no relacionamento com Jesus, que é o perigo de nos contentarmos com o que sabemos. Tá? O primeiro perigo era o perigo de nos contentarmos com o que falamos. Agora o segundo perigo é nos contentarmos com o que sabemos, baseado no versículo 24 a 27 de Mateus 7. Vou ler aqui para vocês. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que construiu sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram com força contra aquela casa, e ela não desabou, porque tinha sido construída sobre a rocha. E todo aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato que construiu sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos
e bateram com força contra aquela casa. E ela desabou, sendo grande a sua ruína. No primeiro parágrafo, o primeiro tópico da lição, a gente viu que o problema ali era entre o contraste, né, até o termo que o autor usa na revista aqui, era entre o dizer e o fazer. Agora, aqui é entre o ouvir e fazer. E eu vou ler basicamente o texto da revista aqui, tá bom? É importante notar que Jesus não está falando de cristãos e não cristãos, e sim de pessoas iguais no que diz respeito a ouvir as palavras do Mestre. Os dois são colocados por Jesus de um lado, o que ouve e pratica, e do outro, o que não pratica apesar de ouvir. Os dois são membros da comunidade cristã visível, leem a Bíblia, vão à igreja, ouvem sermões, compram literatura cristã. A única diferença está nos alicerces que não podem ser vistos. Apenas uma tempestade revelará a verdade. O que é essencial para a nossa vida é ser praticante da palavra e não somente ouvinte. Conforme Tiago 1, 22, 25, também ainda em Tiago 2, de 14 a 20. Ou seja, acima de saber está fazer o que sabemos. E aqui a gente vê nesses versículos de Mateus a questão dos dois alicerces. Um alicerce, o crente fixando a sua vida num alicerce que é a areia, e o outro que é um alicerce mais duro, um alicerce que é a palavra de Deus, que é uma rocha. Muitas vezes, e até a revista chama isso, a gente vê que as pessoas vão às igrejas e realmente, externamente, têm uma vida cristã aceitável, né? Parecem pessoas tementes, mas o que diferencia essas vidas é justamente o momento da aprovação, o momento em que elas são colocadas sobre testes. Por quê? Nós vemos que aquele que edifica a sua vida sobre a rocha, vem aí a chuva, transborda os rios, os ventos vêm com força, e a casa, a vida daquela pessoa não desaba. Por quê? Ela está sobre a rocha. E o que é essa rocha, né? É a palavra de Deus, é aquele que escuta, que ouve, que ama e pratica essa palavra. Um segundo caso, um segundo fundamento é a areia. É todo aquele que, o texto de Mateus nos fala isso, é todo aquele que ouve essas minhas palavras e não as pratica. Apesar de ouvir, ele não alicerceia a sua vida nessas palavras. E o que acontece? Vem a areia, vem a chuva, vem os ventos, batem com força e tudo desaba. Esses são chamados, segundo o texto, de insensatos, de nércios, de loucos. Por quê? Ele escuta, e todo aquele que ouve essas minhas palavras e não as pratica é comparado a um homem insensato. Ele escuta, ele está ali domingo a domingo escutando sermões, e de repente assistindo a EBD, de repente, sei lá, ele é um leitor ávido, mas isso fica no campo das ideias, para aqui na mente e não vai. A boa teologia, o bom estudo da palavra de Deus é aquele que vai além do nosso racional, começa pelo racional. Isso aí Martin Lloyd Jones dizia. A boa pregação, né? Vamos fazer um adendo aqui. A boa pregação, ela começa mexendo com o racional da pessoa, dominando, colocando o racional dela cativo perante a palavra de Deus e indo para o coração. Então, muitas vezes as pessoas elas escutam, até entendem, mas fica nisso, né? A Bíblia compara essas pessoas a um homem insensato que coloca a sua casa, ou constrói a sua casa, sobre um alicerce na areia. O homem prudente não, é aquele que escuta as palavras e pratica. Tá? A boa teologia, a boa religião, a boa doutrina é algo ortodoxo, é algo reto, correto, que trilha na palavra de Deus e, além de ser estudada, além de ser ouvida, é praticada. A teologia é boa quando ela transforma vidas. Então a nossa prática, a nossa prédica, aquilo tudo que ouvimos, estudamos, tem que ser aplicado, tem que ser incorporado à nossa vivência.
E aqui é esse segundo perigo, o perigo de contentarmos com o que sabemos. E fica aquela questão, eu só sei, eu sei isso, eu sei aquilo, eu li sobre isso, eu li sobre aquilo, mas simplesmente isso não produziu nada, não acrescentou 1 milímetro de crescimento espiritual, não aumentou 1 milímetro o meu temor pelo Senhor, o meu desejo por santidade, o meu amor à palavra, o meu amor à oração, o meu amor pelo próximo. Então, esses são os insensatos, que apenas escutam, que apenas ouvem e não praticam. São como aqueles que constroem a sua casa sobre a areia. Na parte de aplicação desse ponto, nos diz: uma tempestade de calamidades ou crises revelam que tipo de pessoa somos. Como disse Calvino, a verdadeira piedade não se distingue de sua imitação até que venham as provações. E é isso mesmo. A provação, a prova é o momento onde somos testados, onde o Senhor, em nossas fragilidades, nos aprimora e nos chama para perto de si. Se temos ouvido, se temos praticado a palavra de Deus, sim, vamos passar por provações, mas seremos aprovados. Esse é o segundo ponto de 2, né? O primeiro ponto que nós estudamos até o momento e estamos partindo inclusive para a conclusão. O primeiro ponto é o perigo de nos contentarmos com o que falamos e agora terminamos esse segundo ponto, o perigo de contentarmos com o que sabemos. Chegamos aqui à conclusão da nossa lição 16, o compromisso do cristão, onde nós vimos a importância da obediência. Nós vimos a importância de que devemos ter aí uma confissão muito além das palavras no primeiro ponto, né? Não apenas nos contentarmos com o que falamos, mas que isso represente algo que vem lá de dentro, algo mais profundo, algo mais certo, algo mais duradouro, que é a transformação de Cristo na nossa vida. O segundo ponto é não corrermos o risco ou o perigo de nos contentarmos apenas com o que sabemos. Parar apenas no ouvir, né? Mas tudo aquilo que ouvimos sobre Deus, sobre a palavra de Deus, o que estudamos, o que aprendemos, isso tudo se converter em mudança de vida, em crescimento espiritual. E dentro dessa conclusão, nós temos aqui na nossa revista, temos então a alternativa de seguir a multidão ou o nosso Pai que está nos céus. Ser como a cana agitada pelo vento da opinião pública, ou ser dirigido pela palavra de Deus, pela revelação do seu caráter e pela sua vontade. Mais importante do que a escolha de uma carreira profissional ou de um companheiro para a vida é a escolha da própria vida. Ou seja, sempre estamos sendo tentados, sempre estamos sendo colocados em xeque a nossa fé, principalmente por essa cultura, por esse mundo em que vivemos. Podemos ir de um lado para outro, de acordo com o vento das mudanças, né? Hoje algo que está correto, que parece certo, amanhã já pode não estar. Hoje estamos na crista da onda, muitas vezes, amanhã de repente já não estamos. Hoje somos top, amanhã somos ultrapassados. Ou podemos alicerçar a nossa vida, sermos dirigidos pela palavra de Deus, pela revelação de Deus Pai, da Trindade em sua palavra. Podemos ser agitados de um lado para outro, ou podemos ter a rocha, termos a nossa vida fixada na rocha. Vem o vento, vem a chuva, vem as tempestades. A gente pode até balançar um pouquinho, mas não cai. Esse último parágrafo da conclusão, existem coisas importantes na nossa vida. Escolher aí, fazer uma escolha no âmbito profissional, ou desejar e ambicionar alguém para ser um companheiro para a vida, é importante. São coisas muito importantes, mas essas coisas não devem ser tão mais importantes do que a nossa vida com Deus. Buscai primeiramente o reino de Deus e todas essas demais coisas serão acrescentadas. O importante é alicerçarmos a nossa vida em Deus, alicerçarmos a nossa vida no Senhor e com isso seguirmos e vivermos até que Ele diga ao contrário, até que Ele nos chame, até que estejamos com Ele eternamente em glória e santidade. Meus irmãos, fica aqui o final, a conclusão da lição 16, o compromisso do cristão. Convido para que você esteja conosco no próximo domingo, onde nós estaremos terminando a revista com a lição 17. Desejo a você um bom final de domingo, um bom culto,
uma boa semana, que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor te proteja e te console, tá bom, meu irmão? Deus te abençoe e, sendo assim, um forte abraço.